Pode se assentar, sejam todos bem-vindos. É um prazer a gente estar junto aqui, a gente junto poder compartilhar uma palavra. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra ela em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Nós estamos falando já há alguns domingos sobre oração. No primeiro domingo nós falamos sobre a oração do desamparo. Como prevalecer diante desse momento difícil que a oração não é correspondida. Nós falamos no segundo domingo sobre orar segundo a vontade de quem? De Deus. E nós falamos domingo passado sobre aquela oração que prevalece. Prevalecer na oração. E hoje nós vamos falar sobre a oração de Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4, o tema da nossa mensagem é a oração de Jabes. A oração de quem? De Jabes. É interessante a história de Jabes. Se você pega 1 Crônicas, o capítulo 1, começa a narrar a genealogia. E começa a primeira genealogia de Adão. E vai passando Adão, os seus filhos, irmãos, e vai, nasceu fulano e nasceu ciclano. Sabe aqueles capítulos da Bíblia que a gente olha assim, a gente não gosta de ler? Né? Alguém gosta de ler genealogia? Não é aquele texto que a gente gosta de ler, que a gente olha uns nomes difíceis. Ramatael, uns nomes completamente diferentes do nosso contexto. E aí, de repente, lá no capítulo 4, só vem falando genealogia. Genealogia, fulano casou com o ciclano, gerou fulano, e o fulano agora é fulano, e o fulano mudou de nome e tal, e vai falando, vai escrevendo, e de repente, do nada. Bem assim, ó, do nada. Parece que os escribas que estão escrevendo, colocando a genealogia das pessoas, do nada, de repente, parece que algum deve olhar para o outro e falar assim, lembra do Jabes? Eu lembro. E aí, de repente, o texto começa a dizer assim, no versículo de número 9. Do nada. Nós estamos falando de genealogia, e acaba a história de Jabes, só 2 versículos, volta para a genealogia. Até o capítulo 9, só a genealogia. Diz assim, ó, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Aí, olha só, não fala o nome dos irmãos. A genealogia fala o nome de cada irmão, mas não fala absolutamente. E sua mãe também não fala, mas toda a genealogia fala de o nome de uma mãe. Diz assim, chamou Jabes dizendo, porque com dores dei o que, igreja? E Jabes, tradução que fala invocou. Tem tradução que fala Jabes orou a Deus de Israel dizendo, Senhor, ou ó Senhor. Tomara, algumas traduções diz tomara, tem tradução que diz oxalá. Que Deus me abençoe, me alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão, me preserves do mal. Me preserves do quê? De modo que não sobrevenha a aflição. E o texto diz assim, e Deus concedeu o que ele tinha o quê? Pedido. Essa é uma história que mexe muito comigo, porque, como eu disse para você, nós estamos falando só de genealogia, e de repente os escribas daquela época faz questão de escrever. Parece que o Espírito de Deus fala assim, lembra desse homem aí? Lembra da história dele? Lembra da oração que ele fez? Que ele nasce num contexto difícil. Ele nasce num contexto do qual a gravidez da mãe, na hora do parto, geram-se muita dor.
Naquela época também era muito comum você dar nome de lugar e de pessoas devido a uma situação. Por exemplo, quando falaram da vinda de Jesus, e o seu nome se chamará Emanuel, Deus com quem? Conosco. Você vê que algumas profecias já traz o nome do Senhor. E de repente essa situação forja um nome. A dor de parto de uma mulher forja o quê? Um nome. Ela traz o nome de Jabes. Então imagina ele se levantando, ele interagindo com as pessoas com esse nome. E todo momento Jabes se lembrava, a sua família também se lembrava de como foi difícil essa gravidez. Isso quase acontece também na casa de Jacó. Quase aconteceu. Lembra da história? Que a Raquel, quando vai ter o segundo filho, ela tem o primeiro, José, quando ela tem o segundo, ela já está morrendo. E ela olha para aquela situação que ela está ali, quase à morte, a Raquel está quase morrendo. Ela olha e dá o nome do filho chamado Benoni. O que significa Benoni, pastor? Filho da aflição, filho da dor. Mas Jacó sabiamente fala assim: não, ele não vai chamar Benoni. Não, 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 Benoni não. Filho da dor, filho da aflição, ele não terá esse nome. Ele se chamará Benjamim, filho da felicidade. Diga glória a Deus. Você vê que uma ação de sabedoria de um pai, a ação de sabedoria de um pai, muda a trajetória do nome de quem? Do filho. Para nós é muito comum dar um nome, a gente gosta de nome que a gente acha bonito. Naquela época era significado. Então você vê, quase Raquel traz a mesma condenação que trouxe a mãe de Jabes. Quase a mesma coisa. Só que aí Jabes decide orar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Que oração é essa? Que oração é essa? Porque a impressão que dá é que Jabes chega um momento da sua vida que ele olha para tudo aquilo que ele está vivendo com esse nome, que todo mundo olha e lembra do que a sua mãe passou, do que a sua mãe viveu para gerá-lo. Então imagina, ele chega um momento da sua vida que ele está cansado de tudo isso. Está cansado. Então preste atenção. Essa oração aqui hoje é para aquelas pessoas também que está cansado da circunstância que está vivendo. Amém, igreja? É daquelas pessoas, essa oração é para aquelas pessoas que dizem: eu já não quero mais viver o que eu estou vivendo. Não quero mais. Eu não quero mais que as pessoas olhem para a minha vida, só encontre sofrimento. Eu não quero. Eu não quero mais viver de passado. Eu não quero mais. Chega de tanto viver o que, igreja? Passado. Sabe aquela coisa que se chamar ele de Jabes, você já lembra do passado, 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 de uma dor da sua mãe, de um sofrimento, de um mau momento. Quero mais ser visto assim, eu não quero mais essa vida. Agora preste atenção. Toda mudança passa pelo processo da oração. Diga para o irmão que está, toda mudança passa pelo processo da oração. E é isso que Jabes começa a entender. Dentro do coração de Jabes há um desespero por mudança. Há um desespero de não aceitar mais aquilo, sabe? Chega! Não aguento mais. Chega. E o que contém essa oração? Porque a Bíblia está dizendo que Deus atendeu essa oração. E eu fiquei meditando muito nessa mensagem, prestando atenção em cada detalhe, pesquisando a cada detalhe, e a Bíblia faz questão de mostrar ali para nós 4 coisas que ele pede na sua oração. A primeira coisa que Jabes está pedindo para Deus na sua oração: Deus me abençoe. Deus faça o quê? Abençoe. Como se ele dissesse: eu preciso da tua bênção. Eu preciso. Agora preste atenção, preste atenção. Por que Jabes está tão querendo a bênção de quem?
Porque vamos imaginar que tudo o que ele tinha vivido até naquele exato momento, tudo o que ele tinha vivido naquele exato momento, ainda não significava a bênção de quem? De Deus. Preste muita atenção. Porque talvez até agora, tudo o que você está vivendo ainda não é a bênção de Deus. Pode ser apenas fruto do seu esforço. Porque você é esforçado. Mas ainda não é a bênção de quem? De Deus. Pode ser fruto também da sua ansiedade. A gente é tão ansioso pelas coisas e a ansiedade também faz a gente fazer coisas. O que você pode estar vivendo hoje também é um fruto do seu desequilíbrio emocional. A gente às vezes é muito desequilibrado. E um desequilíbrio emocional faz a gente também fazer o quê? Talvez o que você pode estar vivendo hoje é um fruto da sua carência. Quantas pessoas que são tão carentes? Quantas? Que a carência faz a gente fazer? Cada carência. Não vou ficar sozinho, não. Ai, ficar sozinho é ruim demais. Aí eu preciso de alguém. A carência. E a gente não sabe lidar com alguns sentimentos. A gente não sabe. E por não saber, e aí a gente acredita que está vivendo a bênção de Deus, mas não é. É o fruto apenas da sua carência. Talvez o que você está vivendo hoje só é o fruto da sua ganância. Quantas pessoas que com pressa, porque eu preciso ter, e está vivendo só fruto de... Irmãos, é uma loucura isso hoje. É uma loucura que eu vou falar aqui hoje. E que eu vi isso com os meus próprios olhos. Pessoas cristãs do nosso meio, vivendo, né, prosperidade vinda de jogo de sorte. Jogo de sorte. Já viu esse jogo agora, esse negócio de betting? Quem já viu falar? Já viu? Olha que coisa louca. Você sabia que o nome em hebraico de Jabes significa Bet? Você pegar a tradução do hebraico do nome Jabes, significa Bet, filho da dor. Olha o que significa. A Bet, ela causa o quê? Era o mesmo nome de Jabes. Olha que coisa louca. Quando eu comecei a estudar, e aí a gente vê gente vivendo isso. O que essa pessoa está vivendo ainda não é a bênção de quem? É o fruto de uma ganância. E aí a pessoa, não, é Deus está fazendo, Deus está abrindo porta. Não, é fruto de jogo. Fruto de jogo. Há pessoas, irmãos, há pessoas que estão vivendo fruto do medo. Porque o medo também faz a gente fazer coisa, faz ou não faz? A gente com medo. Ai, meu Deus, eu tenho tanto medo, pastor, de acontecer isso na minha casa. Ai, eu tenho tanto medo de acontecer isso na minha empresa. Eu tenho tanto medo disso acontecer na minha casa. Eu tenho tanto medo de eu passar por necessidade de novo, pastor. Eu tenho medo de isso acontecer. Então você tem hoje, na sua vida, o fruto do medo. E isso é muito perigoso. Porque Jabe chega a entender até agora, porque veja, irmãos, ele nasce num contexto, ele é da linhagem da tribo de Judá. E ele chega a um ponto que ele fala, eu preciso ter a bênção de quem? De Deus. A bênção de Deus. Agora, se a gente pudesse dizer, o que é a bênção de Deus? O que é? Biblicamente falando, em Provérbios, deixa marcado aí onde nós estamos, nós vamos voltar. Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta o quê? Dores. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta. Eu separei também alguns outros versículos de tradução diferente. Por exemplo, na linguagem de hoje, o mesmo texto, na linguagem de hoje, é assim, ó. A bênção do Senhor, ela traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Olha a outra tradução, da VFL. A bênção do Senhor, ela traz riqueza, sem o que, igreja? No telão que está escrito, sem preocupação. Acharam aí? Olha só, outra tradução, NVI. A bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma.
E a última tradução diz assim, corrigida: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Ela não traz desgosto. O que Jabes está tentando nos ensinar com essa oração, igreja? O que ele está tentando passar para nós? Ele está dizendo assim: olha, que eu já tive na minha vida muitas coisas, mas não era a bênção de quem? De Deus. Não era a bênção do Senhor. Eu já tive, era fruto de ansiedade, fruto de pressa, fruto de egoísmo, fruto de medo, ansiedade, mas agora eu quero ter para a minha vida a bênção de quem? Porque ela enriquece. Ela não acrescenta o quê? Dores. Ela não traz dores. Ela não traz desgosto. Ó, que sensação ruim é essa? Eu não acredito que a bênção de Deus ela traz o quê? Desgosto. Esse Deus está dizendo que ela não traz dor. Que dor é essa? A bênção de Deus ela não traz preocupação. Ó, de noite você tem que dormir. Diga para o irmão do lado, de noite você tem que dormir. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Quando é a bênção de quem? Bênção de quem? De Deus. E aí que está o problema. Por que está o problema muito sério? Será que nós temos capacidade de orar também e esperar pela bênção de Deus? Porque tem um problema. Porque nem sempre vai ser um mediatismo, sabe aquela coisa? Orei e a bênção de Deus veio isso e veio. Porque isso aconteceu com um dos maiores homens da fé. Lembra da história de Abraão? Quem lembra da história de Abraão? Chega uma hora na vida de Abraão, preste atenção, olha só que coisa louca. Chega uma hora na vida de Abraão que ele cansa. Sabe esse negócio de ficar esperando a bênção de Deus? E aí, a sua mulher, a Sara, ela olha para a sua vida e chega uma hora que ela fala assim: eu já estou ficando velha, você está ficando cada vez mais velho também, eu já cessei o costume das mulheres. Então é difícil esperar pela bênção de quem? E aí ela tem uma ideia, que ideia genial. Olha a ideia dela. A ideia de Sara é dizer assim para o marido dela: olha, a melhor coisa a fazer é você deitar com a escrava, Agar. Ela é jovem. Olha a ideia dela, parece boa, porque ela quer manter a descendência, ela quer ver o marido feliz. Ó, que ideia boa! O meu marido vai estar feliz, nós vamos ter filhos aqui dentro, vai continuar a linhagem do meu marido, ele vai ter para alguém continuar. Parece uma ideia maravilhosa, parece um propósito sacrificial certo, com as motivações parece que certas, mas não é a bênção de Deus. Então vamos imaginar, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Vamos imaginar que quando Abraão se deita com Agar, ele fica feliz. Acaba os problemas, sabe? Acaba o problema, negócio de filho, acabou. E todo mundo está feliz dentro daquela casa. Todo mundo está o quê? Todo mundo está o quê? E é aqui que está o problema. É isso que engana a gente. Porque existem felicidades que têm prazo de... Parece, ei, todo mundo feliz, tá dando tudo certo. Irmãos, deixa eu dizer para você, essa felicidade da qual você está sentindo, muitas vezes tem prazo de validade. Por quê? Porque ainda não é a bênção de quem? Agora, olha que coisa. Parecia até ser a bênção de Deus, até aparecer a gestação. Até aparecer o quê? A gestação. Quando Agar ficou grávida. O que acontece nessa casa? Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, versículo 4, quando Agar fica grávida, começa a haver uma rivalidade. Começa a haver o quê? Ciúmes. Porque agora Abraão está olhando mais para Agar. Começa a olhar para a barriga da mãe, feliz com ela, alegre com ela. Está alegre, felicidade total, plena.
Que alegria, ela está grávida, você pai. Falando para um, para outro, você pai. Imagina a felicidade. Mas os ciúmes começam a acontecer. Agora a Bíblia diz assim que Agar, grávida, começa a desprezar a sua senhora. Começa a desprezar a sua. Olha o desprezo. Ei, Agar, pega um copinho d'água lá. Estou grávida. Vai você que não tem filho. Vai. Eu tô grávida, ó. Ei, tô grávida. Tô grávida. Não posso ficar fazendo esforço. Ela começa a desprezar, é o que o texto diz. Começa a haver um desprezo. E Sara começa a ficar com raiva, começa a ficar com ódio. O que essa escravinha pensa que é? O que ela pensa que é? Pergunta. É bênção de Deus? Começou a acrescentar o quê? Dores. Aquela felicidade. Rapaz, eu estava em paz até agora. Abraão, estava em paz. Agora já começou a brigar com a outra de novo. De novo, elas estão brigando de novo, estão discutindo de novo. E aí ela começa a maltratar, maltrata. A Bíblia não fala que tipo de maus tratos a Sara faz com Agar. Mas a Agar, sabe o que ela faz? Ela dá no pé. Eu vou embora dessa casa. Vou embora. Ela sai de casa grávida. Sai de casa. Agora imagina a cabeça, a cabeça de Abraão agora. A cabeça de Abraão. Vocês brigaram tanto assim? O que você fez com ela, Sara? Você está louca? Ela está grávida, Sara. Imagina, aí a Agar vai embora, ó. Vai embora. Não vou ficar nessa casa, não. Imagina o desespero agora. Você está vendo? Quando você não tem a bênção de Deus, o que gera dentro de um ambiente? Parece tudo bonito, parece tudo lindo, parece tudo certo, produz felicidade, confunde muita gente. Produz prosperidade, confunde muita gente. Parece que tudo está dando certo, mas espera a gestação para você ver se é bênção de Deus ou espera. Espera a gestação chegar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ó, espera a gestação chegar. Aí um anjo do céu, Agar, volta lá, filha. Se humilha para ela. Se humilha. Ela é sua senhora. Mas eu vou te abençoar. E Agar volta para casa. E pergunta se a coisa fica boa. Não fica. Porque não é a bênção de quem? Você está entendendo que parece que é para se encaixar, mas não se encaixa. Parece que é para tudo fluir, não flui. E aí, Agar obedece o anjo. O anjo falou: fica, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Ela tem um filho. Você vai dar o nome de Ismael. Esse será o nome dele. E aí dá o nome de Ismael, ó, tudo bonito. Está crescendo, a coisa está fluindo, a coisa está acontecendo, até que Ismael começa a debochar de Isaac, o filho da promessa. E aí, quando Sara vê isso, ela fica louca de raiva. E ela expulsa de uma vez Agar, junto com seu filho. E o que a gente viu em tudo isso, irmãos? Só luta dentro. Você está vendo que às vezes as pessoas ainda não têm a bênção de quem? Não tem. Não tem. E quando a gente olha para um camarada desse pedindo a bênção de quem? Ele chegou a essa mesma conclusão. Que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta. É isso que eu estou precisando. Está na hora de nós, como igreja, começarmos a orar e pedir a bênção de quem? Na minha casa, no meu trabalho, eu quero a bênção de quem? De Deus. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, no meu casamento. Nós precisamos dessa bênção, irmãos. Porque é sobre isso que se trata. Quando é de Deus, não tem isso, não. Não tem essa confusão toda que você está vivendo, não. Não tem esse rolo todo, não. Não tem esse desespero todo, não. Não tem essa chateação todo dia chateado, todo dia triste. Você não dorme mais. Então está na hora de você orar e pedir a bênção de quem? E é o que Jabes faz.
Jabes entendeu, peraí, não dá para ficar sem a bênção de quem? Eu quero viver isso. Eu não quero viver a bênção do meu esforço, a bênção da minha ansiedade, da minha pressa, do meu medo, mas a partir de agora eu quero viver a bênção de quem? Eu quero ir para casa. Eu quero ficar sossegado na minha casa. Não está em casa, mas está desesperado. Eu não quero mais isso, não quero mais esse pensamento ruim. Eu não quero mais ver esse tipo de vida que eu estou vivendo. Quero ter paz. Porque a bênção de Deus, ela enriquece. Ela cresce. Amém, irmãos? Ela vai trazendo uma vida que se chama completude. Você vai se tornando uma pessoa mais completa. É por isso que nós precisamos. Volta lá agora em Crônicas, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4. Ele pede a primeira coisa, a bênção de Deus. Então, todo crente precisa da bênção de quem? De Deus. Então, tome cuidado para você não estar vivendo o que não é a bênção de Deus. Segundo, ele diz assim, que expandisse os territórios. A gente precisa orar sobre isso também. A tradução que diz que amplie os meus territórios. Agora olhe para mim, por que ele faz um pedido desse? Naquela época, todo mundo vivia da agricultura. Todo mundo plantava, tinha suas ovelhas, tinha suas vacas, tinha os seus animais. Então imagina, vamos imaginar isso aqui, ó. Vamos imaginar que esse terreno da igreja aqui, ó, esse terreno da igreja, fosse a casa de Jabes. Então, se aqui é a casa de Jabes, vamos imaginar, dá certo criar um monte de animal num terreninho desse, pequenininho? É difícil, não é? A Bíblia fala que até os pastores de Jacó e de Ló brigaram por espaço. Brigaram ou não brigaram? Eles brigaram um com o outro, não tem espaço para nós. O lugar é curto demais. Até para beber água eles conseguiram brigar, irmãos. Então imagina, e ele começa a pedir para Deus uma coisa muito importante: crescimento. Crescimento. Bom, o crescimento que ele precisava era territorial, mais espaço. Porque naquela época era muito comum os filhos todos morar no mesmo terreno. Acho que até hoje é assim, né? Tem alguns que ainda moram no mesmo, né? Minha irmã mora no mesmo terreno, só fechou assim, falou, vou morar aqui. Meu irmão mora aqui, só eu estou aqui fora. É muito comum isso, não é? Morar no mesmo terreno, todo mundo junto, e é uma alegria para a família estar junto. Então imagina, a família ia crescendo, mas a terra continuava o quê? Pequena. Imagina, a confusão por causa de espaço, a confusão por causa de perímetro, pastagem. Você vai levar as suas ovelhas para cá? Ah, mas olha como está aí, ó. Já não tem mais nada. Então imagine, o tanto de confusão que dava por causa do que, irmãos? De espaço, de geografia, de lugar. E aí ele faz essa oração: Senhor, amplie os meus. Eu quero mais terra, eu quero mais espaço, eu quero mais lugar, eu quero mais dimensão, eu quero mais. Há um anseio por um crescimento, um anseio muito grande. Deixa eu perguntar para você: você tem esse anseio por crescimento? Tem esse anseio? Quem tem esse anseio de crescer? Isso aqui não é ganância, não, escute bem. Não é ganância. A mentalidade de Jabes, a mentalidade dele é entender, peraí, daqui a pouquinho eu vou ter meus filhos, daqui a pouquinho eu vou ter minha família, daqui a pouquinho meu irmão também, os filhos dele. Então imagina, como é que vai ficar isso aqui? Como é que a gente vai viver nessa caixa de fósforo? Como? Vai dar briga ou não vai? Quem mora com os agregados sabe o que eu estou falando aqui hoje. Dá briga ou não dá? Mas está demorando tanto no banheiro. É só tomar um banho rápido. Porque arruma tantos cabelos, já viu no espelho? Eu quero olhar no espelho. Né? Quem tem os agregados sabe o que eu estou falando. A luta aqui é espiritual. Não é? Então a gente precisa crescer. E é um desejo muito grande por esse pedido. Crescer, eu quero território, eu quero mais espaço. E aí, bom, ele precisava de terra. Talvez alguns aqui precisem disso.
mais terra, mais espaço. Pastor, eu penso que a minha empresa precisa crescer, ter mais espaço. Tem alguns que precisam a mesma oração de Jabes, mas tem gente que não. Tem gente que precisa de outro tipo de crescimento. Tem gente que precisa de um crescimento espiritual. Porque enquanto você continuar tão pequenininho espiritual, não vai adiantar nada. Tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa crescer na fé, o espiritual dela. Tem gente, irmão, que precisa crescer, sabe no quê? Nos relacionamentos. Como você tem dificuldade de se relacionar? E é difícil, porque a Bíblia fala que a gente é cristão, e um dos mandamentos do cristianismo, que pega no nosso pé, é amar o próximo. É um mandamento que pega no pé nosso, não tem jeito não. Não tem para onde. Olha para o irmão que está ao seu lado assim, ó, se é de Jesus, tem que amar o próximo. Não tem para onde correr, tem, irmão? Não tem para onde correr. Não tem. Você é crente, hein? E não é com vontade de arrancar a cabeça de alguém. Não tem para onde correr. Não tem. A gente tem que tratar bem. Então, às vezes, o crescimento que você precisa orar é esse, no seu relacional. Pastor, eu tenho muita dificuldade de me relacionar, eu tenho muita dificuldade de perdoar, eu tenho muita dificuldade de interagir. Então, você precisa crescer nessa área. Precisa crescer. Por quê? Porque você tem dificuldade. E não adianta dizer, não, dá para viver assim. Não, não dá, não dá. Isso não é cristianismo. Não é. E ele entende essa necessidade. Ele tem esse anseio. Há pessoas que precisam crescer financeiramente. Você precisa crescer financeiramente. Por quê? Porque não dá, irmão. Vamos ser sinceros, o mundo que a gente vive hoje. Cada vez sobe a inflação. Cada vez subindo a inflação, tira o seu poder do quê? De compra. Primeiro a gente vai para os mais baratos, né? Quando começa a ficar difícil, a gente vai para o quê? Pelos mais. A gente hoje parece cigano, a gente vai atrás de mercado barato, a gente corre para cá, a gente vai para o outro, não, está promoção lá, e está promoção aqui, não é assim que a gente faz? A gente faz uma loucura. É ou não é verdade, irmão? Para poder, no final, a matemática dá, mas de vez em quando a matemática não dá. Não dá. Aí eu falo, vou ficar sem, fazer o quê? Não tem jeito, não dá para comprar, fica. Você concorda que você precisa crescer financeiramente? Você precisa crescer financeiramente. Não tem jeito. Os gastos vão aumentar, o crescimento vai acontecer, e a gente precisa. E aí, se a gente não tiver essa mentalidade, a gente para no meio do caminho. Porque a gente acha que é ganância, a gente acha que é ganância. Não, já tem bom, já está bom. Mas, irmão, hoje o que você tem, amanhã já não vai dar mais. Só pela inflação que a gente vive hoje no país. Não adianta você pensar que, tá bom, não está bom. Então você precisa buscar um crescimento financeiro. Você precisa crescer. E Jabes tem isso no coração. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Quero crescer para poder ajudar mais. Porque, irmão, não tem jeito de você ajudar alguém. Fala a verdade. Eu sei que você tem anseio para ajudar pessoas. Mas como é que você vai ajudar pessoas se nem para você tem? Vai ficar, cobre um santo e descobre quem? Fica essa luta espiritual, não dá. Você está percebendo o quanto Jabes faz uma autoanálise da sua vida? Não é qualquer oração, mas é a oração de um camarada que percebe o seguinte: espera aí, eu não tenho a bênção de Deus. O que eu estou vivendo ainda não é bênção de Deus. Ele chega à conclusão: eu preciso de mais território, eu preciso viver um crescimento na minha vida. Crescer. Coloca no teu coração hoje. Eu preciso crescer como pessoa. Eu preciso crescer como cristão. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso crescer financeiramente. Eu preciso crescer territorialmente. Amém, meu? Meu território tem que aumentar. Precisa haver um crescimento, expandir a minha empresa ainda mais. Preciso fazer isso. Não é o que Salomão fala? Aplica o seu dinheiro em muitos negócios. Porque quando vinha a tempestade, vinha um momento difícil, você não perde. Então você precisa crescer. Coloca no seu coração a partir de hoje: eu vou buscar o meu crescimento. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E aí ele diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10.
Ele invocou o nome do Senhor, a oração, que me abençoe, que expanda o meu território, precisa crescer os meus territórios, quero um crescimento, e que a tua mão, seja com quem? Comigo. Essa oração aqui é tão essencial, que a tua mão esteja comigo. A dependência. Se o Senhor não for comigo, Moisés disse isso, no livro de Êxodo, capítulo 33. O Senhor fala assim: olha, eu não vou mais. Não vou, se eu for, eu vou matar todo mundo. Eu não vou mais. Deus falou assim: eu não vou mais. Eu vou enviar um anjo para ir com vocês. E aí Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir neste. Não faz, não. Eu não vou também. Eu não vou. Eu só irei se a tua presença for comigo. Não faz sentido para mim andar sem a tua presença. Há um cântico no Salmo 127, há um cântico de romaria. Alguém já ouviu falar disso? Cântico de romaria? Alguém já ouviu falar? Pastor, eu nunca ouvi falar. O que é cântico de romaria? Alguém já foi da igreja católica? Lembra da procissão? Quem lembra? Lembrou, né? Isso chama cântico de romaria. E um dos cânticos de romaria, no Salmo 127, versículo 1, olha o que eles cantavam. Eles cantavam o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. Isso aqui é um cântico de romaria. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a... Aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer do pão do quê? Das dores, ou pão penoso. Penoso. Granjeaste aos seus amados, enquanto ele dorme. Então, olhe para mim, igreja. Esse cântico aqui estava na boca deles. Sabe, eles andando, cantando. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver conosco, não vai adiantar absolutamente. É sobre isso que Jabes está orando. É esse sentido que Jabes projeta a oração, dizer: a mão de Deus precisa estar com quem? Comigo. Porque não adianta nada, tudo o que eu fizer, se ainda que a cidade tenha sentinela, mas se o Senhor não guardar, tudo é em vão. Tudo é inútil. E ele tem essa noção disso, de depender exclusivamente de quem? Isso nós temos que trazer na nossa vida cristã. Essa dependência. Se Deus não for, eu não vou fazer. Se isso aqui vai me roubar a presença de Deus, então não vale a pena. Não vale a pena. Não foi o que aconteceu na batalha que Acabe sobe? Ele chama até Josafá para ir para uma batalha. E Deus fala para ele o quê? Não vai, porque você vai morrer. Não vai. Deus até alertou Acabe, mesmo Acabe vendo um modo completamente errado. Deus, com a sua graça e misericórdia, mas ele prefere ouvir o desejo do seu coração. Não, eu vou. Nós vamos prevalecer em Ramote de Gileade. Nós vamos conseguir. A terra é nossa. E toma uma flechada no peito. Swap. Morreu. Acabou. Então não vale a pena. Não vale a pena. Talvez hoje você precisa colocar isso no seu coração. Se o Senhor não for com a minha casa, não vale a pena. Se o Senhor não for com os meus negócios, não vale a pena. Porque ele diz que Deus abençoa nós até mesmo dormindo. Amém, igreja? Ele nos abençoa. É o que o texto diz. Até mesmo você dormindo, ele te abençoa. Então coloca no teu coração. E Jabes termina a quarta e última coisa que Jabes pede. Ele diz assim: que me preserves do mal. Me livra do mal. Porque olhe para mim, irmãos, olhe para mim. Quando a gente olha para a história da Bíblia Sagrada, tem muita gente que começou da forma certa, fazendo as coisas certas, mas terminaram o quê? Mal. Olha só, tem muita gente na Bíblia Sagrada, não é pouca não. Se você pegar a maioria dos reis da Bíblia, começaram bem e terminaram o quê?
mal. E é sobre isso que ele está falando. Porque o diabo fará de tudo, para tentar ganhar o teu coração. Principalmente quando a tua vida está tudo dando certo, que a gente está com a guarda às vezes meio baixinha, assim, em vez de a gente estar com a guarda aqui, ó, a gente está com a guarda o quê? Com a guarda baixa, a gente está meio distraído. O diabo fará de tudo. A oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntam, Senhor, nos ensina a orar, e Jesus fala a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso também tem isso. Livra-nos de todo mal. Todo mal. Jesus, quando ressuscita, as últimas palavras de Jesus e orientação para os discípulos, o Senhor fala, olha, a minha oração é essa, não é que o Senhor os tire desse mundo, mas que o Senhor livre de todo, mais uma vez, mostrando para nós quanto ainda o mal pode ter influência na nossa vida, se a gente não despertar. Se a gente não fizer essa constante oração, Senhor, estou saindo de casa, mas me livra de todo mal. Senhor, eu estou indo fazer tal coisa, mas me livra de todo mal. É sobre isso que Jabes está falando. Sabendo que a gente pode muito bem ser influenciado por o mal. Que o mal pode muito bem dominar o meu coração. O seu coração rápido, pastor? Sim, rápido. Se a gente olhar a história de um rei chamado Joiás, é interessante que ele fez tudo o que era certo, tudo certinho. O profeta da época era o profeta chamado Joiada. O Joiada ensinou ele a andar nos caminhos do Senhor, ele fazia tudo lindo. Só foi Joiada morreu Joiada, volta à idolatria. Tão rápido, tão depressa ele se afasta de quem? De Deus. E é o que a gente vê hoje dentro da igreja. Eu já vi pessoas serem abençoadas, contarem testemunhos tão lindos de cura, tanta transformação, e de repente deixar com que o mal prevalecesse no seu. E a gente tem que pedir isso constantemente. Deus, livra-me de todo. Livra-me, Senhor. Livra o meu filho está indo, Senhor. Eu não sei nem para onde ele vai estar, ou com quem ele vai estar, eu não sei, mas livra ele de todo. Eu não sei onde meu marido vai estar, eu não sei, mas eu peço, Deus, livra de todo. Eu não sei onde minha esposa vai estar, mas aonde ela estiver nesse momento, Senhor, livra ela de todo. E é isso que ele pede na sua oração. É que aí, quando a gente olha, por que Deus atendeu essa oração? A ousadia, o fervor de Jabes, por chegar em um momento da sua vida a entender isso, que não dá sem a bênção de Deus. Não dá sem crescimento. Amém, igreja? Não dá. Não dá sem dependência de quem? Não dá. Não tem jeito. Não dá se o Senhor não livrar de todo. O rei Ezequias foi assim. Deus, olha o rei Ezequias. Deus livra ele da morte, dá 15 anos, aí a Bíblia fala assim, e o coração de Ezequias se exaltou. Não preciso mais de Deus. Por que se exaltou? Porque o mal conseguiu entrar no coração. O mal conseguiu fazer parte. Então coloque hoje no seu coração. Essa oração a gente precisa fazer. Essa oração precisa estar dentro de nós. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus bem forte.